Olá, tudo bem? No meu canal do YouTube, prof. Renato Martini, eu tenho feito algumas discussões que envolvem as ciências sociais, a história, a filosofia, cultura, e eu tenho lá alguns vídeos sobre comentários sobre capítulos do livro do Bertrand de Juvenal, O Poder e História Natural do Seu Crescimento. E eu, trabalhando aqui um pouco o capítulo 10 do livro 4, que é compostos de a obra toda é composta de vários livros, né? Intitulado O Poder e a Plebe, ele discute um pouquinho a questão da característica do Estado absolutista. Para quem se interessar pelo tema, não é? É um tema que envolve muito as ciências sociais, a história. E é interessante a tese do Juvenet, e porque eu resolvi até fazer, né, esse vídeo pela relação que ele tem com uma outra discussão clássica nas ciências sociais e na historiografia, que é a característica do Estado absolutista, uma polêmica que envolveu na década de 70 do século passado, né, alguns historiadores de linhagem marxista, Perry Anderson e Nico Poulantzas, sobre a característica do Estado absolutista, a natureza do Estado absolutista. Mas daqui a pouco eu menciono esses autores e obra, né? Mas o interessante aqui no livro e no capítulo específico desse livro, Poder, História Natural do Seu Desenvolvimento, é que o livro todo é construído, né, como eu disse em outras oportunidades aí, em outras gravações. O Juvenet, na verdade, ele está partindo da premissa de que a história, a evolução da história política, na verdade, é a história do crescimento do poder, do adensamento, do fortalecimento do poder político, por uma série de razões, desde as teorias que foram contribuindo para isso até os fatos históricos em si mesmo, né? E aqui no capítulo 10 ele vai mostrando o poder e a relação com a plebe, né, chamado Poder e a Plebe, como eu já mencionei, como a plebe, a população, os que estão embaixo, muitas vezes eles foram utilizados pelos detentores do poder para combater, na realidade, rivais, para combater oponentes em crescimento, classes, agrupamentos que cresciam e ameaçavam o poder vigente, eles eram combatidos usando a própria população, muitas vezes como massa de manobra. E é essa tese do autor nesse capítulo, né? Ele mostra que aqui a igualdade era uma bandeira para a plebe, mas o absolutismo era o final para quem fomentava esses movimentos. Então ele vai mencionando aqui episódios da história, né? É mesmo mostrando lá na dinastia de Orange, que depois veio a governar a Inglaterra, depois da Revolução Gloriosa, né? Como naquela dinastia muitas vezes houve disputas, confrontos, subvertendo o povo, estimulando a revoltas. E ele, então, mostra que, na verdade, em toda parte, sempre,
foi mais ou menos isso que foi acontecendo generalizadamente na própria Europa. E, e vai mostrando que na idade, todos sabem, não é, que na Idade Média, antes do absolutismo, né, da centralização monárquica, do apogeu dessa centralização, ali no século XIV e XV, se inicia esse processo de centralização política. O poder ele era muito dividido, o poder ele era descentralizado, ele era fragmentado, ele era compartilhado. Os reis eles tinham muita dificuldade em exercer uma força, não existia uma força pública, digamos assim, né? Porque essa força pública era a soma de forças particulares. Exemplo, fazer uma guerra ele precisava de apoio de muitos nobres, senhores, e não adiantaria decidir uma guerra se ele não tivesse o apoio desses barões que cedessem os seus homens, né, os seus contingentes, utilização da própria estrutura geográfica, passassem pelas terras e tudo mais. Então, a fraqueza do poder, a sociedade de corte, ela é uma sociedade contrária ao Estado. Isso nós vemos que o soberano, então, tem muita dificuldade. E assim que ele identificou, né, muitos soberanos identificaram que a ascensão da nobreza colocaria em xeque o poder desse rei, eles foram estimulando, eles foram inclusive nomeando e criando as estruturas do Estado como uma forma de conter o avanço da nobreza. É bem verdade que depois disso a plebe entrou nesse jogo, né? Entrou nesse jogo porque, na realidade, digamos assim, quem era o rival imediato, empiricamente dizendo, né, nas relações, era a nobreza, né? Os comerciantes, pequenos comerciantes, etc. Eles, a burguesia emergente, digamos assim, ela competia com a nobreza. E então eles aceitavam, e, inclusive, fazer uma espécie dessa aliança com o rei, né, ao ser trazido para o interior das estruturas de poder, mas sem saber que isso colaboraria para o rei adquirir mais poder. Porque o rival do poder do rei, poder monárquico, era a própria nobreza. E foi isso que levou ao processo de absolutização, então. E o Juvenal vai fazendo toda aqui uma historiografia, inclusive ele vai consultando certos autores, vai consultando inclusive memórias de personagens históricos importantes que participaram dos reinados, dos reinos, né? E mostrando como eram nomeados, por exemplo, para cuidar da questão financeira. Os reis foram preferindo a burguesia e preterindo nobres, que eram rivais. Até porque a burguesia tinha até burgueses tinham mais afinidade, inclusive com essa racionalidade de números contábeis, né, por causa do comércio e tudo mais. Então esse é o fato, né? O que pode ver, por exemplo, ele cita na página, vou citá-lo na página 229, em que ele diz assim: que pode haver de mais essencial ao poder real que as finanças. No entanto, que perigo deixá-lo na mão de um poderoso senhor,
como um camareiro mor, cuja chave significa que detém o cofre. O soberano toma então como administradores efetivos de suas posses modestos eclesiásticos, simples burgueses. Borelli de Serres nos deu a lista desses funcionários desde Filipe o Belo. Ele pega, né, esse Borelli de Serres e mostra a lista desde Filipe o Belo, todos plebeus. Então, os instrumentos do poder que mais ou menos conscientemente se quer absolutos são conselheiros plebeus, soldados plebeus, funcionários plebeus. Nós sabemos como o Estado se transformou em Estado mais poderoso a partir do momento que ele teve um exército ao seu dispor. Não é um exército oficial, contratado, profissionalizado, de populares, de pessoas que vinham do povo. Sabe-se todo o esforço que era aqueles exércitos medievais para compor, né? Aliança com barões, duques, nobres, etc. E muitas vezes tinha que contratar exércitos mercenários que não eram nada confiáveis. Podia, inclusive, mudar de lado, né? Em plena batalha. Então, é um pouco esta... Eu não vou entrar mais, aprofundar muito, porque eu queria fazer a conexão com os autores que eu falei no começo, mas o que nós vemos é que toda parte, nesse momento da história, o serviço de Estado é uma ocasião de distinção, de progresso e de poder para homens da plebe. Quem vai ocupando as estruturas do Estado, né, e estamos falando aqui já do caso do processo de centralização do Estado absolutista, são plebeus, são burgueses, é a pequena burguesia e similares. Enfim, essa é a ideia contida no capítulo. E isso foi interessante na medida em que, na verdade, isso é apenas um capítulo entre dezenas de capítulos do livro, em que o Juvenal está dizendo assim, olha, veja como o poder ele sempre acabou se consolidando mais, né? Ele acabou sendo adensado. É claro que depois irão ter as revoluções burguesas que vão conter o absolutismo e criar um Estado de característica de feições democráticas, republicanas, etc. Mas mesmo assim, as estruturas todas foram montadas. O poder, sendo redundante aqui, mas é a obviedade do termo, o poder se transformando em algo mais poderoso ainda, né? As estruturas do poder do Estado moderno, inclusive o Estado democrático, são muito maiores do que o Estado medieval, né? Acabamos aqui o mês de maio, por exemplo, só para dar a questão de toda a estrutura de cobrança de impostos, né? Como é que se consegue montar uma estrutura tão ampla e tão eficiente, eficaz, que acaba consolidando um poder grande econômico do Estado? Mas essa discussão toda, ela remete, é interessante que enquanto eu estava trabalhando esse texto, me lembrava, e até foi reler um pouco esses autores, né? O Perry Anderson, do Linhagens do Estado Absolutista, e o Nico Poulantzas, Poder Político e Classes Sociais, e que eles fazem um debate, né, uma polêmica. E qual é a polêmica? A polêmica é que esses autores, eles, por serem de orientação marxista, e nós sabemos que no Marx mesmo, né, em alguns marxistas tem uma teoria do Estado, mas no Marx mesmo nós tem um déficit. E tem muitas passagens em que o Marx e o Engels mencionam o Estado, mencionam a autonomia do Estado, mas não tem uma teoria. Então, o Poulantzas, por exemplo, escreveu O Poder Político e Classes Sociais, com uma visão de Estado,
E lá, em determinado momento, ele lá no final do livro, ele tem um capítulo sobre o estado absolutista e estado de transição. Estado de transição. Ele acha que o estado absolutista é um estado de transição, mas não porque haja um equilíbrio perfeito entre a burguesia em ascensão e a nobreza em decadência, como muitos atribuem, não é isso, mas sim que esse estado, então, que existe esse perfeito equilíbrio e que o rei, a partir disso, então, governe com poder concentrado e acima das classes, pairando. É como se fosse essa transição um vácuo, um vazio. Não é isso para o Pulantzas. Para o Pulantzas, essa transição é uma transição de feições capitalistas. Na realidade, o Estado absolutista, para ele, é o Estado que criou toda a estrutura necessária para a consolidação do capitalismo. Ele vai partir desse pressuposto de que é a necessidade da criação do Estado moderno que foi necessário para o desenvolvimento do capitalismo. Então já seria um Estado, isso está lá na segunda parte do livro, Estado absolutista e Estado de transição, porém um Estado, na realidade, um Estado que já pende para o capitalismo. Essa é uma discussão mais profunda, né? Porque o que o Pulantzas está trazendo aqui é o que ele vai pensar depois, é a possibilidade, ele está pensando numa transição, a possibilidade, uma transição para o socialismo, como se daria isso, né? A característica do Estado. Então, qual é a função? Vai pensar nesse livro dele, Poder Político e Classes Sociais, qual é a função do Estado, né? Do Estado burguês. Como é que se dará a destruição desse Estado burguês? E então o aspecto central ali é a questão muito próximo, o Pulantzas naquele momento, né? Do Louis Althusser, no comecinho dos anos 70 do século passado, e então diz que o Estado tem estruturas jurídicas, políticas, etc., tem estruturas tipicamente capitalistas, e ali naquele momento, o que ele mostra é o seguinte: o tipo de transição que aconteceu é um tipo de transição em que já existia propriedade privada para um outro tipo de modelo, mas também com a propriedade privada, né? E seria então mais complicado pensar um outro tipo de transição, porque os marxistas imaginam o fim, né? O ocaso. O socialismo seria uma transição para uma sociedade sem a propriedade dos meios, pelo menos sem a propriedade privada dos meios de produção. Eis a questão. O Pulantzas, na realidade, o Pulantzas tem essa tese, então, estado de transição para o capitalismo. Ele dá aqui várias questões, inclusive a ideia é interessante como, teoricamente, o surgimento até de teorias, né? Quando você tem esse processo de centralização, as teorias da soberania nacional, as teorias que representam a ideia de interesse geral. Isso foi muito importante para a consolidação do Estado absolutista e do Estado capitalista, e da ideia de um capitalismo depois nacional, etc. Então, as teorias do contrato, a concepção que pode ser considerada em sua forma anterior e elaborada do século XVIII como expressão teórica da autonomização das instâncias políticas, autonomização das instâncias políticas e econômicas. É claro que a teoria depois, né, como ele diz aqui, fala do século XVIII,
quando ela é bem mais acabada, é com o Rousseau, o Jean-Jacques Rousseau. Inclusive tem um vídeo aí no meu canal sobre o Rousseau, para quem tiver interesse e aprofundar. Então, o problema da nação parece inclusive ocupar, como diz o Poulantzas, um lugar central na formação do Estado absolutista, soberano, etc. Se criou, vamos ao Weber, né? Ele até menciona que vamos ao Weber a estrutura de um Estado racional, legal, da dominação racional legal, toda a estrutura burocrática. O que precisou para o capitalismo desenvolver? Corpo de funcionários, técnicos, profissionais, etc. Né? O autor anterior, o Juvenal, não está entrando nesse debate. Ele escreveu o livro dele bem antes, pós-Segunda Guerra, 45, né? Ali no calor dos acontecimentos, ali no final da Primeira Guerra, antes dos anos 50. Esses autores vão debater depois, nos anos 70. Mas é interessante porque ali já tem um pouco dessa discussão. Então aqui no Poulantzas se cria toda a estrutura, você precisa de um Estado com fronteiras definidas, uma teoria, inclusive, sociológica que desse suporte a isso, que é a ideia de soberania, de povo, nação. Você cria as estruturas econômicas, se cria a moeda nacional, um exército, quando eu falei anteriormente, comentando o livro anterior sobre o poder. Então aqui já o Poulantzas, para não ficar longo e resumir, ele acredita nessa questão que esta autonomia relativa, como ele diz na página 167, a autonomia do relativo do Estado absolutista deve-se ao seu caráter capitalista e a sua função no período de transição, por um lado, e a sua relação complexa com o campo de luta de classes, por outro. Então, na formatação, ele já é. É claro que as classes estão ali em luta. Elas estão em luta, não é? Mas a chegada da burguesia já está em ascensão, mas no próprio Estado capitalista não significa muitas vezes que a ascensão da burguesia significa sua hegemonia, né, completa e assim por diante. Então essa é a visão de Poulantzas, poder político e classes sociais. Desculpe, esse Poulantzas, né? Agora o Perry Anderson, ele já vai partir de uma premissa de que aquele Estado, para ele, o Estado absolutista, ainda é um Estado feudal. E aqui é interessante porque se eu tivesse que aproximar o Juvenal de algum desses autores, ele não é evidentemente nenhum marxista, ele tem uma configuração liberal, né, nas suas concepções, até anarquista se você quiser, né, porque ele vê com um pé atrás a estrutura do Estado. Na verdade, ele vê criticamente, ele vê como opressivo esse crescimento do poder ao longo da história, e então tem uma visão que mesmo as revoluções e todas as revoluções acabaram levando, inclusive, né, em capítulos subsequentes vai falar das revoluções socialistas que realmente aconteceram, levaram sempre a um adensamento do Estado, uma opressão maior do Estado e nunca uma diminuição do Estado, e que para ele é preocupante. E então o Perry Anderson, ele vai partir da ideia da questão do Estado como um Estado feudal. Para ele é ainda o Estado feudal. Na realidade, o absolutismo para o Perry Anderson, no Linhagens do Estado Absolutista, ele acha que é uma forma que a nobreza encontrou para tentar frear o avanço da burguesia, para tentar frear
o avanço do fim da servidão, dos camponeses se libertando, da burguesia emergindo. E, por exemplo, lá mesmo já no prefácio, na página 17, ele diz: enquanto a propriedade agrária aristocrática impedia o mercado livre na terra e a mobilidade efetiva do elemento humano, em outras palavras, enquanto o trabalho não foi separado de suas condições sociais existências para se transformar em força de trabalho, as relações de produção rurais permaneciam feudais. Ele acha que houve uma permanência dessas estruturas feudais com o Estado absolutista. Foi uma forma de segurar a avalanche, digamos assim, não é? Não importa que, ele diz em determinada altura, não importa se agora não, as trocas não são mais em espécie, mas são de maneira fiduciária, se é na moeda, porque as relações, mesmo as transações, ainda que sejam feitas em moeda, as relações não são propriamente relações capitalistas. E aí ele vai, né, discutir, até teoricamente, por exemplo, ele vai, em determinados momentos, ele vai discutir a questão do que o mercantilismo é a antítese do que é o contrário, é o oposto do que os teóricos do livre mercado, que acham que importante para o desenvolvimento do capitalismo é o livre mercado, como Adam Smith, né? O mercantilismo, todos nós sabemos o que significa essa política que é altamente interventora. Vale lembrar que o absolutismo, ele levou, graças ao absolutismo, né, e, assim, a extrema concentração de riquezas no Estado, etc., e como decorrência disso, e até para alimentar a riqueza desse Estado, a ideia de metalismo, de metais preciosos, né? Nós temos todo o processo de expansão marítima. Então nós somos resultados, nós brasileiros, né? Somos resultado direto daquela expansão marítima que adveio da configuração do Estado em Portugal, né? Do Estado moderno, etc. E sabemos de toda a política de monopólio que existia aqui nas nossas terras, né? Podia acontecer qualquer coisa, menos uma concorrência na exploração dos produtos. Fernando de Noronha, tem a ilha lá, não conheço, aqui no norte e nordeste do Brasil. O Fernando de Noronha era o responsável por ser o responsável pelo monopólio do pau-brasil, do comércio do pau-brasil. Então, o Anderson diz, ainda que essas pessoas, algumas... Aí vamos fazer a questão lá do Juvenal. Mas, poxa, mas são todos burgueses, comerciantes. Mas ele diz, ainda que muitos, talvez ele não acessou os mesmos dados que o Juvenal, mas ele diz, ainda que sejam muitos burgueses, etc., a serem nomeados para exercer esse monopólio, o fato é que eles estão colaborando e contribuindo para as estruturas do poder do Estado monárquico feudal. E, assim, o grande argumento do Perry Anderson, quando ele pergunta, tem até uma nota, não sei se eu vou identificar aqui onde está a nota acho que é 18, deixa eu ver, em que ele diz assim, bom, se não é, mais ou menos o seguinte, né? Se esse Estado, não é nota 18, se esse Estado não é já um Estado capitalista, a grande pergunta que ele faz é, por que a necessidade, então, das revoluções burguesas? Por que uma revolução tão sangrenta e sanguinária como a Revolução Francesa, que foi necessária, né, para acabar com o absolutismo monárquico? Não faria muito sentido, se esse já é um Estado capitalista, né, não faria
tanto sentido assim a acontecer esses fenômenos tão radicais, tão revolucionários, né, para, de um certo sentido, colocar um ponto final. Mas, enfim, esses são os argumentos, né, de ambos os lados. Então, digamos assim, se fizermos uma comparação sobre a natureza do Estado para o Poulantzas e para o Perry Anderson, né? No Anderson nós vemos que é a natureza feudal e no Poulantzas já nós temos uma ideia de transição para o capitalismo e criando todas as estruturas necessárias para o desenvolvimento do capitalismo, como eu mencionei atrás aí agora há pouco. E do outro lado, o próprio Perry Anderson mostrando que as estruturas são criadas, na verdade, para conter o avanço da ascensão dessas classes, né, para manter o poder da nobreza. Então, lá no Poulantzas, cria burocracia, cria o território unificado. E é interessante porque o Perry Anderson, inclusive tem o livro dele, Passagens da Antiguidade para o Feudalismo, em que ele já mostra que já está em germe, já está lá na Antiguidade o próprio sistema feudal, né? Então, a ideia ali são transições mais longas, né? O Anderson talvez olhe mais para quem se beneficia imediatamente de certas relações, e o Poulantzas, de fato, ele é um estruturalista, né? Lá da linha do Althusser, etc., que olha a função objetiva do Estado. Ele vê o Estado como cheio de aparelhos e que coloca a sociedade para determinado rumo, né? E é isso. Então, para o Poulantzas, o Estado capitalista, o Estado absolutista favorece muito mais, vai favorecer o desenvolvimento do capitalismo e, portanto, é um estado de transição com uma autonomia relativa que, no limite, vai contribuir para a emergência depois total da burguesia. E no Poulantzas ainda é um estado que favorece a nobreza. É uma discussão instigante que foi muito fomentada lá atrás, mas que não acabou. E que eu achei necessário remeter em virtude dessa visão do Juvenal, que coloca ali a tese do Juvenal como a plebe, em muitos momentos da história, foi usada para um aumento das estruturas do poder e muitas vezes, evidentemente, contra o seu próprio interesse, né, futuro e tudo mais. Muito obrigado, até a próxima.